Fala galera, hoje o assunto é sobre a seleção complementar, é a terceira fase do serviço militar obrigatório. Então você que se alistou, participou da primeira fase, participou da seleção geral, que foi a segunda fase, e foi designado para se apresentar em algum quartel do Exército, Marinha ou Aeronáutica, nessa situação você está na terceira fase, que é a seleção complementar. Foi designado? O que fazer? Aqui você vai ter algumas dicas e informações sobre essa seleção complementar. Então, se esse vídeo está sendo útil, os outros do nosso canal, você também está gostando, inscreva-se e divulgue para as pessoas aí, para os amigos, colegas e nas redes sociais. Então, para saber se foi designado para a seleção complementar, vai clicar lá em Já me alistei, faz o seu login, colocou o CPF e sua senha, e posteriormente vai clicar em acompanhar alistamento. Você clicou em acompanhar alistamento. Se porventura vai estar lá dispensado de incorporação, opa, foi dispensado, então não estou na seleção complementar. Clica aqui, ó. Nós temos um link que vai falar sobre o nosso outro vídeo, que é fui dispensado e agora? O que fazer após ser dispensado? Então ali tem várias e várias dicas para aqueles que foram dispensados. Agora, se você clicou lá em acompanhar alistamento e foi designado, então tá ali, ó, designado, vai estar seus dados e vai ter as informações necessárias, ou seja, primeiramente ali o quartel, ou seja, organização militar que você irá se apresentar. Tem o nome da organização militar, endereço e principalmente a data de apresentação. Nesse exemplo aqui, ó, 18 de janeiro de 2021. Tem períodos para apresentar, das 8 horas às 11 da manhã ou das 13 às 16 horas. Então a minha principal dica aqui é procure se apresentar aí no primeiro horário. Se for de manhã, vai às 8 horas. Tá? Se for à tarde, vai às 13 horas. Ok? Então vai ter aí para o designado a organização militar, o endereço, tá? E a data. Essa seleção complementar ela está iniciando agora em janeiro, vai até fevereiro. Então, esse prazo aí, esse período, varia de organização militar e de força, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, cada organização militar vai ter lá um período de acordo com a sua região, tá? E as suas especificações. Outro exemplo aqui de um designado. Esse aqui foi designado para um quartel da Aeronáutica. Está lá a organização militar, também tem o endereço e a data de apresentação. Então aqui a data de apresentação está 24 de maio de 2021, tem os horários lá, das 8 às 11 ou das 13 às 16 horas. Então ficar muito atento para qual organização militar que você foi designado e qual a data e horário da apresentação. Então primeira dica aqui, se porventura não deu para você comparecer na data especificada ali, procure se apresentar imediatamente no dia seguinte e se possível leve algum comprovante, como atestado médico, por que você não pôde comparecer, ou a declaração do trabalho, por que você não pôde comparecer naquela primeira data ali, tá? Não falte. Dicas sobre a seleção complementar. Então, primeiramente é verificar a situação conforme a gente comentou ali. Isso daí pode ser feito online. Agora, teve problema, não conseguiu verificar a sua situação, compareça com urgência numa junta de serviço militar, e informe lá que você não conseguiu, e lá eles vão ter as informações, se você foi dispensado ou se você foi designado. Ficar atento para o local, o quartel, a organização militar, a data e o horário de comparecimento. Quando for, prestar atenção em trajes, então não comparecer de bermudas, camiseta regata, chinelos. É lógico que tem aquelas exceções, tá com o pé engessado, vai estar de bermuda, tá? Prestar atenção nesses detalhezinhos. Conduzir os documentos, documento de identificação original com foto, documento original com foto. Uma dica especial aqui, CAM é o certificado de alistamento militar. Então, levem impresso esse certificado de alistamento militar. Então, aqueles que puderem, levem impresso o CAM, porque essa seleção não é só um dia. Normalmente são vários dias e as organizações militares, os quartéis, eles utilizam esse CAM para colocar um carimbo e colocar a próxima data que você tem que retornar, as informações que você tem que ter aí sobre a seleção complementar. Se você casou, leva a certidão de casamento. Se nasceu algum filho,
tá? Leva a certidão de nascimento do filho. Se trabalha também, pode levar a carteira de trabalho. Lembrando que a carteira de trabalho aí digital, ela não é válida como documento de identificação, tá? Somente aquela física, digital não. Se porventura possuir algum atestado médico, declaração, conduza isso também que facilita lá no processo. Informações. Se você foi designado para a seleção complementar, não significa que você irá servir. Tá? Então, para aqueles que foram designados e desejam servir, opa, já passou em várias etapas, tem grande chance. Mas para aqueles que não desejam servir, por exemplo, e foram designados para a seleção complementar, também há a chance de ser dispensado, tá? Porque nem todos que vão ser chamados vão servir ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica. Você compareceu, pode solicitar no quartel uma declaração de comparecimento para apresentar no trabalho, por exemplo. Se você deixar de comparecer à seleção complementar, você vai ser considerado refratário se você não comparecer nessa seleção complementar agora. E estando refratário, para regularizar sua situação, vai ter que pagar uma multa, depois vai ser designado a comparecer em outra seleção geral, né? Então vai voltar na fase anterior. Então, uma vez que você compareceu no quartel na seleção complementar, vai ter uma relação de designação. Você vai assinar e vai datar e assinar essa relação. Depois que você assinou essa relação, gente, dica, assinou a relação, não pode mais faltar ou ausentar até a data de incorporação. Foi carimbado outra data para você retornar lá no quartel, retorne, tá? Retorne. Não falte, porque, sendo considerado insubmisso, é um crime militar. E isso daí você, de acordo com o artigo 183 do Código Penal Militar, a pena é de 3 meses a 1 ano de impedimento. Então, prestou atenção, assinou a relação de designação, compareça quando for agendado. A incorporação em 2021, então o período de seleção complementar começa agora em janeiro e vai até fevereiro. Então vai depender da organização militar, do tipo de quartel, alguns são poucos dias, outros são vários dias. Então a incorporação, 1º de março para o grupamento chamado grupamento A, e para o grupamento B, a incorporação é no 2º semestre, em 1º de agosto. Na seleção vai ter uma inspeção de saúde. Essa seleção de saúde, normalmente ela é mais criteriosa que a inspeção de saúde que foi realizada na seleção geral. Tá? Alguns quartéis vão solicitar vários exames, exame de sangue, por exemplo. Então isso vai variar de força, que é do Exército, da Marinha, Aeronáutica, vai variar de quartel para quartel, mas é uma inspeção de saúde tá, mais criteriosa. A entrevista, as perguntas, várias delas são semelhantes a entrevistas que já foram feitas na seleção geral, existem novas perguntas também, e alguns quartéis eles aplicam testes. Exemplo, o cidadão lá, o conscrito, o jovem, diz que é mecânico. Vai ter um teste lá para saber se ele é mecânico mesmo. Ele entende de informática. Então, algumas organizações militares aplicam esses testes aí para ver uma pré-qualificação da pessoa. Em qualquer situação, seja sincero. Então, se você omitir, por exemplo, uma doença na inspeção de saúde e for incorporado e futuramente der problema e descobrirem que essa doença pré-existia, que você omitiu na incorporação, você vai ter a incorporação anulada. Vai ter problema. Então, seja sincero. Tanto você que deseja servir, como quem deseja ser dispensado, procure ser sincero ali na entrevista, quando for conversar com o médico ou a médica. Tá bom? Para aqueles que na inspeção de saúde portarem algum atestado, alguma declaração médica, é bom estar levando. Na entrevista, exemplo, a mãe viúva, leva atestado de óbito do pai, tá? Leva a carteira de trabalho para informar que você ajuda substancialmente ali no sustento da família e coisas do tipo. Então essas aí são as principais dicas e informações que eu tenho a passar para vocês com relação à seleção complementar. Agora, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa seleção complementar, utilize lá os comentários para tirar sua dúvida que eu vou estar respondendo. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu, galera!